boa noite. Hoje já é dia 1º de setembro. A data é lembrada com tristeza em todos os países. Há exatos 50 anos, a Alemanha invadia a Polônia e dava início à Segunda Guerra Mundial. Foi uma das maiores tragédias da humanidade, que deixou muitas lições até hoje não aprendidas. Na madrugada do dia 1º de setembro de 1939, as forças alemãs invadiram Danzig, hoje Gdansk, na Polônia. Era o princípio de uma longa luta que iria levar os nazistas a ocupar grande parte da Europa. Depois da Polônia viriam a Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, França, Iugoslávia, Grécia e até a União Soviética. A Guerra Relâmpago, ou a Blitzkrieg, envolvia toda a Europa. Só a Inglaterra estava livre dos tanques alemães, mas os ingleses eram castigados pela poderosa Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e nos mares pela surpreendente força naval montada pela Alemanha de Hitler. O sonho megalomaníaco do Führer parecia perto de se concretizar. No entanto, esse sonho, ou pesadelo para os adversários dos nazistas, era ambicioso demais. Logo, os alemães iriam esbarrar em obstáculos intransponíveis. Moscou, Leningrado e Stalingrado na União Soviética, onde foram travadas algumas das grandes batalhas da guerra. Na França, o desembarque aliado na Normandia, em junho de 44, iria marcar o início da derrocada da Alemanha nazista. A partir dali, o destino de Hitler estava selado. Aos poucos, os alemães iriam recuar até a derrota final em Berlim, em 8 de maio de 45. Os alemães tinham fracassado em seus sonhos de grandeza, e o máximo que conseguiram foi espalhar pelo mundo uma onda de tragédia e abandono. Uma tragédia da qual a humanidade demorou muito tempo para se recuperar. E a guerra contra o tráfico de cocaína se complica na Colômbia. Uma bomba explodiu no centro de Medellín, ferindo 8 pessoas. O número de feridos só não foi maior porque ontem foi decretado toque de recolher, proibindo as pessoas de sair às ruas entre 10 da noite às 6 da manhã. Medellín mais parece um campo de batalha. Vidros quebrados, telhados no chão, pessoas feridas, policiais por toda parte, dezenas de carros destruídos. Os traficantes provaram mais uma vez que têm a força. Apesar do esquema policial e do toque de recolher, eles conseguiram destruir parte da cidade, ferir 8 pessoas e aumentar o clima de tensão. Mostraram que Medellín é realmente o quartel-general da máfia da droga. Na África do Sul, mais uma vez, uma multidão sai às ruas para protestar. Protestar contra o preconceito racial. E mais uma vez, a polícia estava lá esperando os manifestantes. Milhares de pessoas fizeram uma passeata em Joanesburgo. Correndo e cantando, elas protestaram contra as eleições gerais que vão acontecer na semana que vem, sem a participação da maioria negra. Os brancos que lutam contra o preconceito racial também participaram da manifestação. E as forças de segurança, é claro, apareceram para acabar com o protesto. A multidão, num segundo, se dispersou. Foi gente para tudo que é lado. Muitos entraram em pânico, alguns desmaiaram. E este cameraman foi perseguido pela polícia por um bom tempo. O gás lacrimogênio tomou conta de Joanesburgo e em poucas horas o protesto se acabou. Parabéns para o Solidariedade nesta data querida. 31 de agosto é dia de festa na Polônia. O sindicato Solidariedade fez 9 anos. 9 anos de lutas e sonhos. O sonho da classe operária polonesa começou aqui, nos estaleiros de Gdansk, no dia 31 de agosto de 1979. Os trabalhadores unidos queriam simplesmente ter voz ativa e nos seus destinos mandar. Pela primeira vez na história, um país do bloco comunista aceitava o nascimento de um sindicato livre e independente. O Solidariedade cresceu e apareceu. Em um ano, o sindicato já tinha mais de 10 milhões de militantes. Lech Walesa, o herói da classe operária, virou Walesa Superstar. Mas o regime do general Jaruzelski, assustado, armou o golpe na calada da noite. Golpe que desabou sobre a cabeça dos trabalhadores na véspera do Natal de 1981. A lei marcial calou a voz e apagou um sonho chamado Solidarnosc. Mas a luta do Solidariedade continuou. Na clandestinidade, mas continuou. Em 1983, Lech Walesa ganhou o Nobel da Paz, mas não pôde ir a Oslo, na Noruega, receber o prêmio. Walesa foi representado por sua mulher porque estava proibido de deixar a Polônia.
A clandestinidade durou até março passado, quando o governo deu o braço a torcer e reconheceu Solidariedade. Os trabalhadores puderam participar das eleições gerais e brilharam. 9 anos depois, Tadeu Mazowiecki, militante católico do sindicato, foi escolhido primeiro-ministro. Hoje foi dia de festa em Gdansk. Pela terceira vez, o Solidariedade pôde comemorar mais um aniversário fora da clandestinidade. Foi uma festa em que todos puderam respirar um pouco de ar fresco, ar de liberdade. Os poloneses hoje sentiram na pele o vento da esperança, vento que vem do leste. Veja a seguir a primeira vitória do PRN de Collor de Mello. E Lula não quer saber de união com Leonel Brizola. O PMDB de Ulisses Guimarães aplica o primeiro castigo aos infiéis do partido. O PRN de Fernando Collor impede no Congresso as mudanças na lei eleitoral. E Lula rejeita a união com Brizola. É a campanha eleitoral que você vai ver agora com o nosso editor de política, Sérgio Rondino. O governador do Piauí, Alberto Silva, e o presidente regional do partido, Francisco Tomás Teixeira, abandonaram Ulisses Guimarães e aderiram a Fernando Collor de Mello. Por isso, a executiva nacional do PMDB decidiu intervir no diretório regional e destituiu o presidente Francisco Teixeira. Essa decisão, segundo garante a executiva nacional, é a primeira de uma série de punições contra os PMDBistas infiéis. Se a promessa for cumprida, vem aí uma chuva de punições. Mas está mais com um jeito de advertência destinada a ver se os outros infiéis se enquadram. Os parlamentares ainda não conseguiram escolher nem o modelo de cédula que será usado em novembro. A cédula em branco chegou a ser aprovada em votação simbólica, mas o PRN, o partido de Collor, pediu verificação de quórum e tudo foi por água abaixo. O partido de Collor não quer mexer na lei eleitoral e mostrou que já tem muita força no Congresso. O projeto foi lido pelo relator, deputado Genebaldo Correia, que recomendava a aprovação. O presidente em exercício da mesa, deputado Inocêncio de Oliveira, procedeu à votação simbólica. Aí, o projeto foi aprovado, sob protestos do PRN, cujo líder, Renan Calheiros, pediu e obteve da mesa a verificação de quórum. Ao mesmo tempo, o líder do partido de Fernando Collor de Mello recomendava a retirada da bancada do PRN. A manobra deu certo. Dos 354 presentes, apenas 197 votaram. Assim, por falta de quórum, já que seriam necessários 254 votos, o projeto não pôde ser votado. O que existe no Congresso Nacional é uma nova correlação de forças. Os líderes partidários precisam entender isso. O Brasil inteiro opta por mudar a sua gerência administrativa. A presença de Fernando Collor no Congresso é maior, então, do que as bancadas indicam? Eu acho que a presença de Fernando Collor é marcante no seio do povo. E, claro, reflete aqui no Congresso Nacional. Em Campo Grande, agora à noite, o candidato do PT rejeitou a proposta de união com Brizola, feita ontem pelo ex-vice-governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro. Lula fez campanha em Cuiabá e depois foi para Campo Grande, onde fez um comício no centro da cidade. Veja, quando as pessoas fazem proposta de que é necessário criar uma frente para enfrentar determinados candidatos, eu quero dizer para as pessoas e para você da imprensa que eu já participo da frente. Quem quiser que venha com ela. A Frente Brasil Popular foi formada em janeiro. Quem quiser participar de frente é só vir, que nós estamos de braços abertos para receber os setores considerados progressistas da sociedade. Os atritos pessoais entre os candidatos, como está acontecendo agora, a partir do momento que for para a televisão, pode causar uma queda no nível da campanha? Eu acho que se nós partirmos para as críticas pessoais, sim. Eu acho que se nós passarmos a olhar a cor do cabelo dos adversários, o tamanho da unha, nós iremos despolitizar o debate. Agora, a crítica política e até com uma certa contundência, você mostrar quem é cada candidato, as contradições entre o discurso e a prática, é uma necessidade daquilo que nós entendemos como formação política da sociedade. Veja, porque nós estamos nessa campanha não apenas para ganhar a campanha, não apenas para disputar votos. Nós estamos nessa campanha porque também acreditamos que poderemos tranquilamente sair dessa campanha vencendo as eleições e com a sociedade brasileira um pouco mais politizada, um pouco mais calejada do ponto de vista da compreensão política neste país. Mais 9 candidatos que tinham pedido registro na Justiça Eleitoral foram tirados do páreo pelo TSE. Estão fora da sucessão, entre outros, o Partido da Nova Era e o Partido da Juventude Brasileira. De partido, ele só tem o nome. O TSE também considerou que o Partido Democrata Cristão está coligado com o PL do candidato Afif Domingos. Havia muita briga pelo PDC e a vitória acabou com a Afif. E o governador do Ceará, Tasso Gereissati, vai anunciar amanhã, na sede do governo, a decisão de apoiar o candidato Mário Covas, do PSDB.
Na semana que vem, Covas deverá ser recebido com uma grande festa em Fortaleza. Além de Tasso Gereissati, os tucanos devem ganhar também o apoio do governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo. Greve à vista. Em assembleia realizada agora à noite, os funcionários da Petrobras de todo o país decidiram entrar em greve nesta sexta-feira. Eles acataram decisão do Comando Nacional, que rejeitou proposta da empresa de reajuste salarial de 82%. Eles reivindicam reposição de 200%. A greve é por tempo indeterminado. A Procuradoria-Geral da República entrou na guerra dos aumentos das mensalidades escolares. Nesta quinta-feira, o procurador João Batista de Almeida entrou com ação civil contra a União para suspender o regime de liberdade vigiada, onde as escolas fixam os preços, incluindo os custos gerais. O procurador garante que o aumento das mensalidades não pode ultrapassar 144% de janeiro a julho deste ano. E esta quinta-feira foi marcada por protestos de estudantes em várias capitais do país. Em Curitiba, os estudantes pararam no centro da cidade. Eles exigem um tabelamento das mensalidades das escolas particulares e um maior rigor por parte da Secretaria da Educação no controle das planilhas de custo. No Recife, 7.000 alunos das redes particular e oficial invadiram as ruas do centro da cidade. O protesto é contra o aumento das mensalidades das escolas particulares. Os alunos das escolas oficiais que se juntaram ao protesto dizem que querem evitar uma greve dos professores, o que poderá prejudicar o calendário oficial. O protesto também é contra o aumento dos ônibus e das inscrições no vestibular. No final, os estudantes entregaram uma pauta de reivindicações à delegada do Ministério da Educação, que prometeu enviá-la ao ministro em Brasília. E agora à noite, em Belo Horizonte, muita violência. Mais de 2.000 estudantes se reuniram na Praça 7, no centro da capital mineira, para protestar contra os aumentos das mensalidades escolares. O batalhão de choque da Polícia Militar entrou em ação, mas os estudantes se recusaram em deixar a praça. Os policiais jogaram várias bombas para dispersar a multidão. Dezenas de estudantes foram presos e muitos ficaram feridos. Quem está sabendo como andam as discussões em Brasília para rever o critério de reajuste das mensalidades é nosso editor de economia, Alberto Tamer. Ganha corpo dentro do governo o desentendimento em torno das mensalidades escolares. O procurador da República, João Batista de Almeida, entrou com uma ação contra agora a liberdade vigiada. Ele quer provar que a liberdade vigiada é uma medida adotada ilegal, porque através de uma portaria se revoga um decreto. Não se sabe se isso está certo ou não, sabe-se apenas que ele entrou com a ação agora e está pedindo e exigindo que as escolas que cobraram mais, que abusaram na cobrança, devolvam, descontando as mensalidades futuras. Para ele, o máximo permitido seria 144% de aumento até agora. Enquanto isto ocorre, o senhor Cláudio Adilson Gonzalez, que é o assessor especial do ministro para este assunto e para assuntos de preço e tarifas também, ele esteve com o ministro e esteve reunido com os técnicos do Ministério da Educação, da SUNAB, e nada ficou decidido. Tudo está adiado para começar a ser discutido na próxima semana. Isso quer dizer que terminou o mês e você vai ter que pagar a prestação, a mensalidade que o colégio pedir de você. Nenhuma decisão até este momento. Daqui a pouco, quando você for à padaria para comprar leite, você vai sentir uma diferença no preço. É que o governo autorizou o aumento de 36,4%, 4,9% acima da inflação de agosto. O litro do leite C já está custando um cruzado novo e 31 centavos nos estados e municípios que cobram ICMS. Onde não há cobrança, o litro está custando um cruzado novo e 20 centavos. Cerca de 600.000 contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda. Pouco mais de 540.000 declarações foram retidas por erro no preenchimento do formulário. As outras 55.000 serão dissecadas pelo leão. A Receita também está atrás dos contribuintes omissos. É que foram entregues menos declarações do que era esperado. Isso aí dá início a um processo fiscal. Nós não podemos dizer ainda antecipadamente que ele seja inclusive um sonegador. Pode ter justificativa para isso. O que nós detectamos é que nos pareceu que houve uma redução de número de entregas de declarações que vai ser ainda averiguado. Quais são as penalidades para os contribuintes que se enquadram nesse caso? Se o contribuinte não entregou a sua declaração
e for constatado esse fato, ele terá uma penalidade pela falta de entrega da declaração e também uma penalidade se ele tiver imposto a pagar. E o imposto será exigido atualizado e ele terá a multa de ofício, que é de 30%. O presidente Sarney mandou agora à noite ao Congresso o Orçamento Geral da União para 1990. É o primeiro orçamento com os gastos do governo controlado pelo Congresso através da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecida pela nova Constituição. O valor total é de 298 bilhões e 600 milhões de cruzados novos. Pela primeira vez, também o Executivo e o Legislativo chegam a um acordo para fechar o orçamento da Seguridade Social. Setembro chegou. 1º de setembro é dia de saber como foi o desempenho das aplicações em agosto. Romy Aikawa. O mês terminou e já temos os resultados das aplicações em agosto. O overnight e os fundos de curto prazo foram, sem dúvida, os investimentos que mais renderam. Os dois apresentaram um ganho real de 3%. Em setembro, o over deve abrir com uma taxa ainda mais alta, em torno de 45%, adequada a uma expectativa de inflação maior no período de dias úteis menor. Apesar dos boatos que levaram as cotações do dólar e do ouro nesta quinta, essas duas aplicações acabaram mesmo perdendo para a inflação. O dólar perdeu de 3,8%. Hoje ele fechou a 4,65 para a compra e 4,70 para a venda. Já quem investiu em ouro terá de amargar uma perda de 10,2%. As bolsas oscilaram durante todo o mês e algumas ações subiram mais que outras, mas de modo geral podemos dizer que a inflação também deixou as ações para trás. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, acumulou uma alta de apenas 24%. A caderneta de poupança, você já sabe, ficou em 29,99%, quase 30%. Veja a seguir, Princesa Anne, da Inglaterra, estado civil, descasada. Domingo é dia de futebol. O jogo Brasil e Chile está mexendo com todo mundo. O que todo brasileiro quer é a classificação para a Copa da Itália. Copa, Seleção, Brasil, Chile. Um prato cheio para Luiz Alfredo. O velocista brasileiro Robson Caetano é destaque no atletismo mundial. O vôlei feminino juvenil ganhou o bicampeonato mundial com determinação. A seleção masculina de vôlei adulta vem renovada numa mistura bem temperada de experiência e gás novo. O ciclista Cássio Paiva correu e conseguiu um inédito 2º lugar na Volta de Portugal. Velocidade, garra, talento, juventude, determinação. Tudo bem, eu sei que o que você aí em casa quer saber mesmo é do jogão de bola de domingo, Brasil e Chile, 5 da tarde, que o SBT vai transmitir ao vivo. É só pensar no jogo que vem à mente esse tal de Aravena, o técnico chileno. Ele me lembra aquela história do cidadão que procurou o rei dizendo que queria conhecer a felicidade. O rei lhe deu uma colher de sopa, colocou azeite e o homem foi à luta. Na volta, o homem reclamou, disse que não viu nada. Mas como? Tanta beleza, tanta alegria e felicidade e não viu nada? A desculpa foi de que ele ficou tão preocupado em não derramar o azeite que não deu para ver nada. O Brasil tem que pensar no jogo. Quer saber? Ó, senhora Aravena, colher tá aqui, vem pegar, sem disfarce, tá? Nós agora não vamos mais querer saber de fumaça. Vamos ganhar no campo, onde se deve ganhar. Com velocidade, garra, talento, juventude e determinação. Com Careca, Bebeto, Silas e todo mundo. Há que lutar, sem desvios, para a classificação e com muita felicidade. Repórter do SBT vira manchete de jornal. Isso mesmo. Mas pela reportagem que vamos mostrar agora, você vai perceber que não é mais tão difícil virar manchete de jornal. Até mesmo quem faz notícia sonha um dia em virar notícia. Tanta gente importante, famosa, eu sou só mais um. Os presidenciáveis, políticos, governadores, José Sarney, Maílson da Nóbrega, Marcelo Baccarini. Opa! Sou eu. Virei manchete de jornal. Uma ideia lançada aqui em São Paulo que está rendendo boas tiragens para a empresária criadora. A manchete fica pronta em 3 minutos, por 10 cruzados novos. O nome do jornal não podia ser mais apropriado para a vaidade dessas novas estrelas. Ego Stars News. De onde saiu essa ideia? Por que você resolveu fazer isso, hein? Porque eu morei uns 8 anos na Inglaterra e finalmente quando eu decidi morar aqui, que faz pouco tempo que eu voltei,
pensando em abrir um negócio, eu quis conciliar algo que unisse tudo que eu gosto, que seria a parte criativa, o senso de humor, lidar com um público jovem de espírito e principalmente usar materiais já conhecidos de uma forma diferente. Que tipo de pedidos curiosos, engraçados e até malucos já apareceu nesse jornalzinho? Olha, tem desde gente que pede para pôr Najinacas ajudou no golpe com fulano de tal, tá? E principalmente os homens apaixonados. O que você botou aí no jornalzinho? Coloquei uma mensagem para minha namorada. Deixa a gente ver? À vontade. De muito bom gosto. Não é legal? O jornal é sempre o mesmo, com 4 páginas. E vem com esse espaço em branco aí em cima, onde variam as manchetes. Ah, isso aqui foi uma brincadeira tão legal que a minha irmã fez comigo. Super carinhosa. Meu nenê virou manchete. Também são feitos pôsteres com brincadeiras. Mas o mais procurado é mesmo o jornalzinho com as suas manchetes malucas. Essa garota resolveu pregar uma peça no namorado. E vejam só o que aconteceu. Olha aqui, onde você arrumou isso? Na banca. Que banca? Não interessa, que banca tá em todas. Como não interessa? Tá em todas. E eu vou saber, você me viu pelado? Não, mas já viram. Olha aqui, Fernando. Você tá louca. E a criatividade dos clientes é o que conta. Seja para expressar carinho, valentia, pro gostosão e até na hora de pedir aumento pro patrão. E depois de tanta fofoca, a família real abre o jogo. A princesa Anne e o marido Mark Phillips estão realmente separados. Faz tempo que as revistas e os jornais ingleses especulam a vida do casal. Falaram em infidelidade, em falta de amor e 1000 outros motivos. Desde o início do namoro, a imprensa já duvidava da felicidade do casal. Mas o casamento durou 16 anos. Vieram os filhos e a imprensa questionou mais uma vez. Somente as 2 crianças unem um casal real? Agora até o pai de Anne assume que a filha não era feliz no casamento. Enquanto isso, a princesa leva a vida normalmente. Nesta quinta-feira esteve em Porto Rico e ignorou os jornalistas. Mark também não quis saber da imprensa. E até o comandante Timothy Lawrence, assistente pessoal da rainha, fugiu dos fotógrafos. Ele foi acusado de escrever cartas íntimas e apaixonadas a Anne e publicadas nas revistas de fofoca. Na partida de ontem, entre a Juventus e o Taranto, um time da 2ª divisão italiana, um bichano fez gato e sapato dos jogadores. No meio do jogo, um gato invadiu a área do goleiro e foi parar no fundo das redes. O zagueiro Brunetti, do Taranto, travou uma batalha campal com o gato, tentando botá-lo para a lateral, mas não adiantou. O bichano voltou para dentro das 4 linhas sem pedir licença para o juiz. Brunetti voltou a campo literalmente com as mãos atadas. No final, depois de 4 minutos, um jogador da Juventus, que tem a camisa das mesmas cores do gato, conseguiu convencê-lo a procurar um teto de zinco como abrigo. Fim do jogo. Uma boa noite para você. ZYD 867, TVS Canal 5 de Ribeirão Preto. Assista agora Perfil, com Otávio Mesquita. Não fique alheio aos acontecimentos do Brasil e do mundo. Todo dia, 20 para as 8 da noite, Boris Casoy apresenta Telejornal Brasil.